Vou dizer para vocês que o que eu vou expor aqui tem alguma coisa concatenada. Vocês talvez não entendam por que eu vou abordar determinados assuntos, né? Mas é que eles são importantes. Nós vamos culminar procurando entender como é que a gente pode cooperar com isso na igreja, né? Mas eu vou passar por algumas etapas aí da fala, que depois no fim vocês vão entender por que a gente está tendo assim, uma abordagem um pouco mais ampla. Tá bom, gente? Feliz demais estar aqui com vocês. Gurizada nova. Eita, coisa boa. Então, essa foi a razão, né? Quando eu vi que estava lá uma ideia de ter uma reunião, essa reunião o pessoal chama de louvorzão, como é assim? Eu disse, é aqui que eu vou me meter agora. Porque esse negócio de louvorzão já tem um tempo, como você mencionou, né? Primeira pergunta que eu colocaria aqui é para aquilo que a gente está disposto a fazer, cooperando com o Senhor, há algum modelo bíblico? Essa é a pergunta principal. Nós temos um modelo bíblico. Nós poderíamos fazer uma abordagem muito, muito mais ampla do que o tempo aqui nos proporciona, tá? Mas eu entendi hoje, orando ao Senhor, que haveria dois textos fundamentais para a gente ler. O primeiro deles está em Atos capítulo 2, do versículo 42 em diante. Vamos observar aqui os ingredientes que tem aqui dentro. Só para fazer uma primeira abordagem. Muitas vezes, um quadro pode ter a parte principal ou que chama mais atenção em um quadro. Mas todo o pintor e todo o que aprecia a pintura vai saber que, mesmo que tenha uma parte que chame mais atenção, essa parte vai ser bem entendida se você ver o quadro como um todo, né? Então, essa é a nossa... Nós vamos começar por aí, procurando ver uma vida de igreja modelo como um todo, tá? Um texto que todos vocês conhecem bem. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir de pão e nas orações. Só no primeiro versículo aqui nós temos 4 itens. Qual deles aqui é dispensável? Algum desses itens é dispensável? Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vocês estão vendo aqui o louvor mencionado aqui? Hoje a gente pode dar uma aproximada no quadro, procurar entender um pouco melhor esse tema. Mas primeiro vamos olhar o quadro todo. Ela é uma parte de um todo. Eu repito a pergunta. O que é dispensável aqui? O que a gente pode abrir mão aqui? A gente pode deixar alguma dessas coisas aqui de lado?
O temor de Deus, os milagres, os prodígios do Senhor no meio da igreja, não interessa? São descartáveis? O atendimento aos necessitados pode ser esquecido? Vender propriedades e bens para ajudar necessitados, esquecemos? Deixamos de lado? Unanimemente, com intensidade, aqui fala diariamente, ou no templo, ou estava no templo, ou estava de casa em casa. Olha a intensidade, podemos abrir mão da intensidade? Você vê que a manifestação dessa comunhão, a cara que ela tinha. Olha a cara, isso aqui é o que eles faziam. A cara, alegria, singeleza de coração, que é simplicidade, coração singelo e louvor. Isso era tudo uma expressão espontânea daquilo que eles viviam. Deus tem um plano diferente para nós. Isso aqui foi lá para eles. De nós, Deus quer outra coisa. Nada, queridos, da nossa fé, se tomamos as Escrituras, pode ser tomado isoladamente. Tudo é parte de um conjunto e todas essas coisas que nós lemos aqui, elas estão bem explícitas nas Escrituras. Em nada disso aqui existe margem para a opinião do homem. Em nada. Deus nunca sequer pensou em pedir opinião de serafim, querubim, anjo, muito menos homem ou mulher nenhum. Nunca. Todo problema da religiosidade acontece quando logo no comecinho, um homem chamado Caim pensou em ter uma ideia boa. Deus deve estar cheio já desse negócio de matar bicho. É uma sangueira. Com certeza eles aprenderam com o pai, porque o primeiro a matar um animal foi Deus, que cobriu Adão e Eva com pele de um animal. Obviamente tinha sido morto. E eles aprendem ali a fazer uma coisa estranha demais. Matar um bicho para pagar o seu pecado. Em algum momento, Caim pensou, Deus deve estar cansado desse negócio. Eu vou fazer um negócio que Deus vai ficar babando. Em vez de fazer essa sangueira toda, eu vou pegar e colher os melhores frutos do que eu planto e vou oferecer a Deus. Deus vai dizer, maravilha, Caim, gostei da sua ideia. É assim que está escrito. Não se agradou o Senhor nem de Caim, nem da sua oferta. Ali, gente, começou a religião. A religiosidade se manifestou ali. Quando o homem vai dar opinião sobre como as coisas devem ser, aí você tem religião. E a história do povo de Israel e a história da igreja, as duas histórias, elas têm 3 ingredientes sempre na história. Eu nem pensava que a história da igreja era tão rica, só me dei conta, infelizmente só me dei conta 4 anos atrás. Aí comecei a ler a história da igreja como um desesperado. Vou dizer para vocês 3 coisas que aparecem na história da igreja. Primeira, o homem esquece do que Deus mandou fazer. A igreja
no final do primeiro século, estava vivendo isso aqui? A igreja no segundo século estava vivendo isso aqui? Não. Porque o homem, primeiro, retira o que Deus colocou. Esquece. Deixa de lado aquilo que foi determinado pelo Senhor. A história da igreja está repleta disso. Segundo, o homem vai lá e inclui. Caim fez essas duas coisas. Caim retirou o sacrifício de animais e colocou a oferta de hortifruti granjeiro lá dele. Essas duas coisas acontecem sempre na história. Sabe qual é a coisa mais difícil da história? Antes de eu falar a coisa mais difícil, deixa eu dizer para vocês qual é a terceira coisa que é comum na história da igreja. Primeiro, o homem retira. Segundo, o homem inclui o que é dele. Terceiro, Deus vai lá, vira tudo de perna para o ar e faz o homem voltar para o que ele quer. A história da igreja, graças ao Senhor. E isso é o que tem de bom na história da igreja. A igreja se desvia sempre. Mas Deus vai lá, levanta homens que olhem para a palavra e busquem um retorno ao que Deus queria. Deus fez isso. Deus manteve o sacrifício. Deus não deixou Caim tomar conta. Pelo contrário, Deus disse para Caim, boa tarde, vá para outro canto. E Deus foi muito misericordioso com Caim, né? Porque ele matou o irmão dele, o correto seria que alguém matasse ele. Mas Deus disse, não, eu vou deixar você vivo. E botou um sinal na testa de Caim, para que ninguém... Não foi na testa, não foi na testa. Às vezes a gente se engana e chuta um negócio. Eu não me lembro se foi na testa. Deixou um sinal em Caim para que ninguém matasse Caim. Mas Deus não permitiu que no meio do povo dele aquela invenção de Caim perdurasse. Tá? E sobre essa questão de retirar o que Deus colocou, eu posso citar, mudar o que Deus fez, eu posso citar para vocês aqui, rapidinho, só para vocês terem uma ideia, principalmente do que aconteceu no segundo século. Porque no primeiro século, um dos discípulos de Jesus viveu quase até o fim. João morreu na década de 90. E estava lá João corrigindo as besteiras que entravam dentro da igreja. E os apóstolos ficavam ali vigiando. Importante notar como os problemas que Paulo e Pedro enfrentaram, os dois morreram na década de 70, e nas cartas deles eles tratam de problemas que eles enfrentaram. Você vê depois em João, que João está muito atento, porque os problemas que a igreja enfrenta na década de 90 não eram os mesmos. Os problemas tinham acabado. Depois que Roma foi invadida, o problema do judaísmo ficar entrando dentro da igreja desapareceu. E aí aparece o quê? A psicologia grega. E você vê João escrevendo para corrigir outras coisas, não as mesmas correções que Paulo fazia, porque os erros eram outros. Mas para citar rapidamente aqui, já no segundo século, já houve uma centralização de poder terrível. Você vê no Novo Testamento, em Atos e nas cartas, que em cada cidade havia vários bispos. Eu não sei se você sabe que os presbíteros também são chamados de bispos dentro das Escrituras. Você encontra isso no capítulo 20 de Atos. Presbíteros são bispos. Presbítero quer dizer que é ancião. Então os irmãos lá, graças a Deus pelos oftalmos, né? Eu agora estou recuperando, estão me fazendo uma cirurgia lá, botando as coisas em ordem. Mas presbiopia é o quê? Coisa de velho.
Presbiopia é a vista já ficando cansada. E o que é o presbítero? Se não é um velho, gente mais madura. Tem traduções que colocam ancião. E a palavra de Deus, você vê que Deus ordenou, o Espírito Santo ordenou que fosse um grupo de anciãos, um grupo de bispos para uma cidade. Para você ver como o homem muda rápido, no segundo século já era um bispo para várias cidades. Você vai ver bispo fulano, bispo beltrano, bispo mengano, toda a direção da igreja numa cidade e em várias cidades ao redor estavam debaixo de um único homem. Isso rápido. Eu disse para vocês e acabei esquecendo o que eu ia dizer depois. Qual é a coisa mais difícil na igreja? É quando Deus desperta um povo para voltar à verdade, esse povo vem com tudo. A coisa mais difícil que tem é esse povo agora levar a próxima geração para a mesma coisa que ele viveu. É o mais difícil. Transmitir para a próxima geração. Porque na história é a segunda, terceira, quarta geração que começam de novo a esquecer tudo que Deus foi fazendo. Nós temos, no segundo século, sacramentos, sacramentalização. Os elementos da ceia se tornando transubstanciação. Não vou parar para explicar isso aqui para vocês agora, mas é uma loucura. O batismo tendo valor por si só, independente da fé. Por isso, batiza a criança, porque não importa. Não precisa ter fé nem arrependimento. Isso já no segundo século. A igreja institucionalizada, o clero, separação entre os servos de Deus e os demais. Isso é uma deturpação das Escrituras. Porque nas Escrituras nós vemos claramente: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. O Senhor fez uma nação de reis e sacerdotes. Isso aparece lá em Apocalipse, a gratidão ao Senhor por isso. Mas na história da igreja facilmente aparece o clero, que é chamado de os homens de Deus. E o resto? Os pastores são os homens de Deus. E o restante? Aonde você já parou para pensar por que a gente não gosta? Alguns não sabem que a gente não gosta. Alguém de vocês chama o Sérgio de pastor Sérgio? Se faz isso, por favor, pare. Não faça isso. Isso é parte da clericalização da igreja. Veja só. André, eu não sei, desculpe aqui a ignorância. Você é doutor? Você é doutor? Oftalmólogo é doutor. Eu posso chamá-lo de doutor André? Posso? Por quê? Porque ele tem um título. Um título você bota na frente do nome. Professor é título. Doutor é título. O que você acharia? Bom, eu chamo o André de André porque a gente tem intimidade. Mas se não fôssemos íntimos, o que você acharia se eu chamasse, em vez de chamar ele Doutor André, eu o chamasse assim, oftalmólogo André? Ou você, Kleber? Alguém te chamando de dentista Kleber? Gente, vocês estão achando estranho o que eu estou falando? Mas é sério. Não se põe função na frente de nome.
Botar função na frente de nome é ridículo. Se põe título na frente de nome. Doutor, professor. Agora, a função na sociedade, a função de André no sistema de saúde é oftalmologia. A gente tem aquela expressão mais comum, né? Oculista. Mesmo assim, imagina, você está na rua, um paciente te vê e diz, oculista André, coisa ridícula. A mesma coisa ridícula, da mesma forma, é ridículo alguém me chamar de pastor Marcos, apóstolo fulano, bispo mengano. São funções. Não se coloca função na frente do nome. É ridículo. Na igreja, nós não temos títulos. Não existe título na igreja. Só tem uma pessoa na igreja que tem título. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse tem título. O restante é Vado, é André, é Sérgio, é Kleber, é Marcos. Vocês entendem? Algo tão que vocês podem parecer tão simples. Eu quase me arrepio, porque de vez em quando eu vejo alguém me chamando de pastor Marcos. Socorro. Como é que tá, pastor? Tudo bem? André, vou começar a te chamar de oftalmólogo. Quando eu te encontrar, vou te encontrar. Como é que tá o oftalmólogo? Tudo bem? É oftalmólogo, oftalmologista? Como é? Oftalmologista. Ridículo. E por que você está falando isso, Marcos? Porque nós estamos falando da facilidade com a qual nós nos desviamos das coisas centrais do Senhor. Na igreja, a igreja acabou se tornando igual ao Estado. Veio a reforma, os reformadores dizem que estavam mudando tudo, mudaram um pouco. A igreja continuou sendo estatal. No norte da Europa, nos anos 1500, 1600, quando um príncipe se convertia e se tornava presbiteriano, a população toda era obrigada a ser presbiteriana. Igreja e Estado. Faltou o quê? Faltou voltar plenamente às Escrituras. Eu vou falar um pouquinho mais de história com vocês, para contar aqui, vocês vão me dar 5 minutinhos para eu falar assim, do meu envolvimento nessa história. Eu dou graças ao Senhor porque eu nasci espiritualmente no meio de um povo que estava buscando isso. Meu pai era pastor de uma denominação. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu perguntei para o meu pai, pai, por que nós somos metodistas? E meu pai me disse, filho, é porque nós cremos que o metodismo é que as coisas estão certas. E eu, na minha cabeça de 10 anos, disse, só nós? E os outros? A verdade, irmãos, que se meu pai tivesse permanecido naquilo toda a vida, eu dificilmente teria me convertido. Porque o que eu vi ali, você não precisava nem ler muito Bíblia para saber que estava meio monte de coisa errada, que não fazia sentido. A maior bronca que eu tinha, que eu acho que eu senti, a maior bronca que eu vi, eu tinha 12 anos, que eu digo, era menino na igreja, que estava na igreja só para procurar uma menina para namorar. Eu ficava assim, essas meninas aqui crente, o cara quer desviar as meninas. Vá pro mundo, tá cheio de menina lá, você tem que vir atrás das ovelhinhas aqui. Eu, repito, eu nunca teria me convertido. Ocorre que ali na década de 70, Deus fez algo que tem a ver com essa insistência de Deus, de sempre intervir no processo. Deus sempre procurou intervir.
Deus juntou um monte de pastores lá em Porto Alegre e comunicou a eles: vocês sozinhos não são nada. Vocês vão aprender uns com os outros. E meu pai, depois de 20 anos de ministério, foi aprender com os outros pastores de outras denominações. Meu pai foi batizado. 20 anos de ministério, meu pai foi batizado. Porque finalmente ele aprendeu que aquele batismo que ele teve quando era neném não servia. Meu pai recebeu o dom do Espírito Santo. Meu pai ensinou os outros pastores outras coisas. Aprendeu com eles, ensinou a eles. E eu, quando eu vi esse ambiente, eu vi o milagre. Mas eu me tornei... Depois vocês dão um qualificativo. Eu me tornei chato. Chato. Com um tipo de chatice que eu não quero abandonar e não vou. Deus nos chamou para voltar às Escrituras. É o que eu vi naqueles homens. Eu vi aqueles homens deixando de lado cada um os seus costumes, cada um as suas manias, cada um as suas doutrinas, e aprendendo uns com os outros e examinando as Escrituras com muita oração, com jejum, com sujeição uns aos outros. Deus foi recuperando as coisas na vida deles. Eu vi ali os dons serem restaurados no meio daquele povo. Eu vi, acima de tudo, a unidade. Irmãos, vocês não são capazes, principalmente os mais jovens, de saber o preço que é a unidade na liderança da igreja. Todo líder é cheio de convicções. Quando me chamam de teimoso, eu concordo, digo sou. A única coisa que você não sabe é que você também é. Porque se você não fosse um teimoso, você não era líder de coisa nenhuma. Você tem que ser uma pessoa persistente. E muitas vezes você vai teimar. E como é que você não vai errar? Andando em comunhão, aprendendo, andando em unidade. E o Ivan, acho que um dos ensinamentos mais repetidos do Ivan para nós: fujam de homens sós. Eu me lembro quantos problemas o meu pai teve, porque aqueles pastores com os quais ele se juntou, tinha muitas coisas que ele não concordava. Mas eu lembro como ele dizia: mas hoje eu não estou só. Eu ouvi meu pai dizer isso a vida toda. Eu hoje não estou só. Melhor andar com outros conversando, entrando madrugada com as discordâncias, do que andar só. E eu tenho aproveitado toda vez que eu falo desse assunto, para dizer para vocês que uma das alegrias da minha vida é esse presbitério de companheiros que eu vejo trabalharem juntos aqui em Salvador. Aqueles que estão ali dentro, que estão ali nos grupinhos, que sabem o quanto esses homens exercitam de paciência uns com os outros. Paciência. Paulo vai dar uma lista sobre o amor. Qual é o primeiro item da lista? 1 Coríntios 13. Qual é o primeiro item? O amor é paciente. Com os coríntios, Paulo chegou a tirar os documentos do apostolado dele e botar em cima da mesa. E quando ele foi dar uma lista, qual é o primeiro item da lista? Na muita paciência. Então, irmãos, isso eu vi acontecendo. Isso eu vi acontecer. Eu vi
Deus dizendo, aqui está errado, vocês vão por aqui. Discipulado não nominal. Tem uma expressãozinha que eu gosto. Uma expressão que eu nem sei de onde veio, mas eu gosto. Vida na vida. Relacionamento real. Sinceridade, franqueza, confiança, honestidade, lealdade, amizade. Que dizer quando nós começamos a entender a diferença entre o evangelho do reino e o evangelho das ofertas. Que revolução foi na igreja em Porto Alegre, quando nós começamos a entender isso. Eu digo nós porque eu estava ali no meio, mas eu estava sendo guiado por esses irmãos. O que dizer do ministério de todos os santos? O que dizer do louvor? O louvor está na lista. Não tem tema importante que Deus não queira dizer, ó, é assim. Vocês vão por aqui. Amém? Amém? Como é que a Bíblia apresenta a reunião de louvor? Nós temos aqui do ano 30 e poucos, até o ano 100. Ninguém tocou no assunto. Por quê? A resposta é essa. Não havia reunião de louvor. Deus não vai dar instrução para uma reunião que ele não inventou. Marcos, você veio aqui nos complicar a vida? Vamos seguir. Vocês depois definem. Vamos ao texto aqui que o Mateus citou. Você já foi adiante. De bobo tu não tem nada, meu querido. Realmente, irmãos, vamos a 1 Coríntios, capítulo 14. Na verdade, irmãos, se nós fôssemos tratar com maior amplitude, que eu disse para vocês que não vai dar, nós leríamos 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13 e 1 Coríntios 14. Tá? Mas nós não podemos fazer isso hoje, o tempo não nos permite. Nós vamos ler aqui do versículo 26, vamos ler até o 31. Primeira Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois, ou quando muito, 3. E isto sucessivamente. E haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outra em que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro. Para
todos aprenderem e serem consolados. Eu queria salientar aqui que no versículo 26 está falando de revelação, língua e interpretação. E no versículo 29 inclui a profecia. Queria lembrar vocês que lá no versículo 1, com respeito à profecia, ele já tinha dito: buscai com zelo os melhores dons, e principalmente que profetizeis. Profecia lá no topo. Os que têm os dons, ele descreve no capítulo 12. Depois ele fala dos melhores dons, e dos melhores dons ele diz, principalmente, que profetizeis. Essas coisas que está aqui é para acontecerem quando? Aonde? Quando? Alguns já deram a resposta aí baixinho, pode levantar a voz. Você falou. Hã? Fala alto. Quando? Quando vos reunis. O Espírito Santo só inventou esse tipo de reunião. É claro que existem reuniões e nós vemos Jesus dedicando tempo para ensinar os discípulos. Você vê os presbíteros em Antioquia conversando e orando e jejuando por questões futuras. Ali Paulo e Barnabé foram enviados, é claro, mas está falando aqui da reunião pública, da reunião com os irmãos. E diz que essas são as coisas. Essa é a reunião modelo. Nós temos uma experiência que eu acho que foi se diluindo muito com relação a isso. Eu, naquele lugar onde me converti, ali que eu contei para vocês, havia muito louvor também. Foi uma das coisas que Deus restaurou ali, uma abundância de louvor. Muita espontaneidade. Muita espontaneidade. Agora, quando nós começamos a trabalhar aqui em Salvador, tínhamos orientação do Ivan, buscamos muito ao Senhor para ver como alcançaríamos isto como igreja. Eu acho que vai ficar mais fácil eu expor para vocês aqui o que impede. Quais são as coisas que no nosso caminho nós vimos que impedem, dificultam e estão constantemente dificultando que a igreja viva isso aqui. Isso aqui é uma dinâmica real. É uma dinâmica que não vai acontecer se não houver comunhão intensa com o Senhor. Essa dinâmica não funciona se não houver fé. Essa dinâmica não tem nada de simples, no sentido de que ela é trabalhosa. E eu vou explicar para vocês. O que impede? Primeira coisa que dificulta que a igreja viva isso aqui: falta de ensino sobre o assunto. Isso aí, se há alguma deficiência na igreja em relação a essa prática, eu atribuiria a nós.
nossa falta de ensino ou o fato de, na nossa estrutura, nós termos pouco espaço também para ensino. Nunca se esqueçam disso. Faz parte da nossa fé entender que a igreja não podia ser assim, dividida entre o clero e os demais. Se nós crêssemos que o mais importante da igreja é pregação de púlpito, nós não teríamos tomado o rumo que nós tomamos. O rumo que nós tomamos foi da igreja viver nas casas, para que todos os irmãos aprendessem a desenvolver seu ministério. Esse foi o rumo que nós tomamos. Por óbvio, muitas vezes nos faltou e ainda nos falta espaço para ficar repetindo todos os ensinos. Eu estou aqui aproveitando. Aproveitei aqui que surgiu o assunto, eu digo, vou entrar. Então, uma das coisas que impede é falta de clareza na igreja sobre esse tema. A segunda coisa, essa palavra aqui está muito forte, não está, Wanda? Me dá um sinônimo para isso aqui, Wanda. Eu botei aqui preguiça. Mas eu ainda estou falando de nós, da liderança. Não seria preguiça? Algum sinônimo um pouquinho mais moderado. Mas a verdade é que manter a igreja vivendo isso aqui dá muito trabalho. É mais fácil você ir para uma tradição qualquer. Falar em tradição, eu posso provar para vocês que nós vivemos fortes tradições. Quer ver, por exemplo, uma tradição que surge por faltar isso aqui. Quando alguém atrasa 1 hora para chegar na reunião, o que ele diz? O que ele pensa? Estava trabalhando, não deu para chegar no horário da reunião. Vai atrasar 1h20. Na cabeça dele, ele perdeu o quê? E ele vai ter o quê? Perdeu o louvor, mas vai poder assistir a palavra. Porque todas as reuniões que ele foi na vida foram assim. Que tal a gente sacudir isso? Depois eu até vou pedir para o Vado contar um testemunho que ele me contou essa semana, que eu achei muito interessante. Mas a igreja fluir assim exige que haja uma equipe de homens se esforçando para que a igreja funcione assim. A reunião precisa ser entendida e precisa ter a cooperação de homens que entendem isso aqui, que vão ensinar isso à igreja e que vão buscar que a igreja esteja vivendo assim. Terceiro ingrediente que atrapalha isso. Nós já vimos, então, falta de ensino. Alguém já achou aí um sinônimo para não chamar, assim, para nós não chamar nós mesmos de preguiçoso? Tem um sinônimo um pouquinho mais suave. Eu já escrevi preguiça. Desvontade. Acomodação é o próximo. Acomodação é fruto dos outros dois. Acomodação não é de quem está à frente. Acomodação é do povo. O povo que não é desafiado a isso aqui, ele sabe que chega na reunião, tem quem pregue, tem quem fale,
tem quem dirija os cânticos, tem quem faça tudo, e o povo se acomoda. Ou tem sido hábito de todos vocês aqui, irem para uma reunião orando ao Senhor? Pergunto principalmente aos mais jovens. Tem o hábito de ir para uma reunião: Senhor, o que tu queres fazer para me usar nessa reunião hoje? Tem esse hábito. O povo fica acomodado. O povo sabe que está tudo arrumado, está tudo acertado, e o povo não é desafiado. Quarto ingrediente que atrapalha: seguir modelos que não são das Escrituras. Modelo diferente que não falta por aí, gente. Show. Eu fico doente só de ouvir falar em show. Show gospel. Meu irmão, me arraste para qualquer canto, mas não me convide para um show gospel. Outra coisa, eu tenho ouvido falar da igreja cantando cânticos de homens que nem irmãos são. Lá naquele movimento em Porto Alegre, nós aprendemos a cantar as músicas de dois irmãos que compunham ali. Os irmãos pegavam o salmo e botavam música. O tal do Asaf e o tal do Donald. Mas a gente conhecia a vida deles. Irmãos, quando estava em pecado, Davi não estava compondo salmos. Os salmos que nós cantamos de Davi são quando Davi estava vivendo uma vida intensa com o Senhor. E outros depois do arrependimento dele. Agora, como pode na igreja de Cristo? Eu ouvi essa semana, eu digo, eu não estou acreditando que tem isso. Eu não estou dizendo, irmãos, que quando tem um show desses, que ninguém que vai lá está de coração sincero. Eu não estou dizendo que ninguém está lá, não tem ninguém com coração sincero. Eu sei que tem pessoas que a única coisa que conhecem é aquilo. E muitos vão para lá com coração sincero. Mas o evento como evento está longe de qualquer coisa que esteja a menos de 10 quilômetros de Deus. Não tem sentido. O que você vê nesses shows é o contrário do louvor. O que você vê são figuras em destaque, que é o contrário de colocar o Senhor no centro das coisas. O louvor e a adoração devem ser a consequência de um povo que está encantado com Deus e que não tem outra coisa para falar, a não ser expressar seu amor a Deus. Eu me dou ao luxo de discordar, além disso, de música que qualquer um vê, que não coopera com contemplação nenhuma. Irmão, quem contempla o Senhor sabe qual é a música que aproxima. Tem música que não faz esse trabalho. Eu não sou músico, mas meu coração é. Meu coração é músico. E eu vou dizer mais para vocês. Eu tenho uma esperança que lá na eternidade eu vou aprender a tocar todos os instrumentos. Hoje eu não toco nenhum, nem assobiar eu sei mais. Mas eu espero que na eternidade eu toque todos. Talvez alguns de nós inventemos instrumentos novos para adorar o Senhor. Já pensaram? Outro ingrediente. E aqui eu falo mais uma vez aos companheiros.
Nós tivemos que enfrentar isso. O Vado, quando conta lá do passado, ele sabe bem do que nós estamos falando. Medo. Medo aqui nos que estão à frente da reunião. Medo de que não aconteça. Medo de que você impeça o show, deixa o microfone lá e às vezes não acontece nada. Se nós começássemos agora aqui uma reunião, sem nem abrir a palavra para explicar o que é a profecia, temos certeza que aconteceria muita coisa aqui? Irmãos, quem dirige reunião quer que a reunião seja boa. E vai ter a tendência de querer dar um jeito para que a reunião aconteça. E isso que nós vemos aqui, escrito aqui em 1 Coríntios, nos leva ao contrário. Não aprendemos a valorizar o silêncio, a esperar em Deus. Eu vou dizer para vocês, se nós queremos agradar ao Senhor em nossas reuniões, nós vamos ter que estar dispostos a ter reuniões bem fracas. Bem fracas. Eu me lembro, a gente ficou, acho que as 2 primeiras décadas insistindo nisso aqui. Insistindo. Tinha uma reunião que saía disso aqui. Eu me lembro de uma vez especificamente, porque quanto mais gente tem na reunião, mais difícil é que isso aconteça. Porque no meio de 15 ou de 20, os irmãos se sentem mais livres. Eu vou passar um pouquinho, viu, André? Os irmãos se sentem mais livres para participar. Botam numa reunião que tem 700, que tem 1000, que tem 2000, tem que levantar, sair da cadeira, ir lá, pegar um microfone. É mais difícil. Mas eu me lembro quando a igreja enchia lá aquele anfiteatro ali da Escola Parque. Cabe umas 700 pessoas. Aí ficou aquele negócio assim, nós dissemos, não vamos desistir. E eu me lembro, esse dia foi marcante para mim pessoalmente, quanto a esse tema. A gente estava insistindo, a gente lia 1 Coríntios 14 em começo de todas as reuniões. As reuniões ali na época eram mensais. A igreja se reunia ali todo mês e a gente começava toda a reunião lendo 1 Coríntios 14. E eu me lembro que teve dia assim que ficou todo mundo se olhando porque não acontecia nada. Ninguém se animava a profetizar. Ninguém tinha uma palavra para dar e a gente esperando, porque a gente não... Se a gente centraliza, isso não acontece. E eu me lembro que eu estava voltando para casa, frustrado, porque eu era pastor de uma congregação e eu estava achando que essa congregação tinha tido uma reunião muito fraca. E voltando para casa no meu carro, desapontado e frustrado, o Senhor me falou muito claro. Você não entendeu nada ainda, né? Tu está frustrado? Eu estou feliz. O Senhor me disse, eu estou feliz, porque o esforço de vocês para me obedecer é a melhor adoração que vocês podem me dar. Eu deixo reuniões não acontecerem nada para provar o coração de vocês, para vocês não quererem fazer e fabricar as coisas. Eu estou feliz com a reunião que você está triste, Marcos. E eu disse, realmente, a minha cabeça era diferente da do Senhor. Lembro também
que na insistência disso, tivemos reuniões que talvez alguns de vocês aqui nunca tenham visto. Crescemos muito, não temos lugar de reunião, não temos um espaço para insistir nessas coisas, embora eu ouço de muitos que estão insistindo. Eu ouço de muitos que estão insistindo e que muitas reuniões assim ainda acontecem. Mas ouço algumas coisas que me assustam. Mas nós tivemos não apenas reuniões fracas, tivemos reuniões repletas dessa realidade. Eu nunca vou me esquecer, acho que foi final da década de 90, começo dos anos 2000, um pastor esteve entre nós, um pastor de outro país, que já tinha estado tudo que é tipo de reunião de avivamento, reunião de, sei lá eu, de restauração, de louvor, de não sei o que mais. E ele esteve numa reunião conosco, éramos mais ou menos uns 1000 irmãos na época. Lá naquele colégio, que tinha não me lembro o nome daquele colégio lá, e juntávamos uns 1000 lá, num negócio não é um estádio, é quando tem um ginásio de esportes. Cefete. Eu me lembro daquele pastor, vendo a reunião fluir, ele olhou para mim, para os companheiros, e disse: a minha vida toda eu nunca vi isso aqui. A minha vida toda eu nunca ouvi falar de uma reunião assim. 20 anos atrás. Vou dizer aqui para vocês, aqui a turma mais nova, vou dizer um negócio para vocês, aqui também tem músicas que o pessoal canta aí no show gospel. Música, gente, é arte. E muita música é feita para mostrar a arte do compositor e a arte de quem canta. As músicas são feitas com esse objetivo. Existem músicas dificílimas. Música de ópera, são músicas dificílimas. Bota lá uma pessoa, fica todo mundo espantado que a pessoa consegue cantar aquilo. Não tem nada a ver com louvor na igreja, irmãos, isso aí. Nada. As músicas na igreja precisam ser simples. Para qualquer peão de fábrica e letrado aprender rápido e sair cantando. Os que compõem, ou os que trazem músicas compostas por outros, devem pensar nos velhos também, viu? Eu às vezes olho assim e digo, eu estou vivendo o quê? Música simples. Música que só os músicos podem cantar, não tem nada a ver com o que nós estamos vendo nas Escrituras. Não existe nas Escrituras, no Novo Testamento, e esse é um dos grandes saltos da Nova Aliança. No Velho Testamento tinha o povo e tinha os sacerdotes. E tinha no Velho Testamento os sacerdotes da música. Da tribo de Levi, os da família de Corá. Irmãos, terminou o livro de Malaquias, acabou essa história. Não existe levitas na igreja. De repente começaram a aparecer os levitas do louvor. Já ouviu essa história? Da onde saiu isso? Nós vivemos na nova aliança. O nosso modelo é Jesus e os apóstolos. Nós temos que nos adequar a eles.
Não pode haver música que seja, que se saliente a capacidade do cantor e da cantora de cantar aquela música difícil. Porque se aparecer a capacidade de alguém, Jesus desapareceu. Eu nunca me esqueço, eu estava num outro país. Era uma congregação grande, eles tinham um lugar de reunião grande, e eles tinham uma plataforma, porque o lugar é muito grande. Se o sujeito que estiver falando, estiver ali ao nível do piso, os outros que estão longe não veem bem. Então, normal, botar uma plataforma, quem vai falar com o povo fala ali de cima. E os pastores, não todo o presbitério, alguns dos pastores disseram assim: Marcos, está acontecendo um negócio aqui, que a turma que fica ali cooperando com louvor, eles estão ali do lado da plataforma, mas eles estão discutindo conosco, que estão insistindo que eles querem subir em cima da plataforma. E a gente não está sabendo bem o que dizer para eles. Tu tem uma palavra? Eu disse, agora não tenho, mas vou orar. Eu fui orar. Passou um dia, passou 2. Eu disse para eles, Deus me deu essa palavra, posso falar publicamente? Você não fala. Eu falei publicamente. E a palavra que Deus me deu foi simples demais. Porque irmãos, eu não sei a diferença entre um dó, um ré e um mi. Ou se sei aquela diferença que qualquer criança sabe. Mas eu sei o que é uma reunião da igreja. O meu coração sabe. Meus olhos espirituais sabem o que é ver Cristo entronizado na igreja. Então, o que Deus me deu para aqueles irmãos? Eu tenho uma palavra para os músicos. Os músicos que estão aqui hoje, tem uma coisa que eu posso dizer para vocês, os que trabalham com música. Eu posso dizer a mesma coisa que eu disse lá naquele país. O músico precisa de um dom. Talvez o principal dom e mais difícil dom do músico. O dom de desaparecer. O que vocês acham? O que vocês acham de uma reunião onde os irmãos estão cantando, os músicos, porque sem músico, os irmãos vão cantar, ficar tudo desafinado. Ainda mais com um monte de pastor desafinado que tem aí, né? Tem um vai lá, começa a cantar, sai o negócio desafinado. Tem que ter alguém com um mínimo de afinação, tem que ter um tom lá, né? Mas já pensou você cooperar com isso e desaparecer? Para que Cristo esteja sendo mais facilmente visto pela igreja? Se qualquer coisa aparece, o que nós vemos aqui? Não são pessoas que aparecem, são as manifestações do Espírito que aparecem. Então, Deus me deu essa palavra para os músicos, o dom de desaparecer. Falamos de falta de ensino, preguiça, acomodação, modelos que não estão de acordo com as Escrituras, medo. Eu incluo aqui, às vezes, pastores que estão em destaque demais numa reunião. E o pastor tem que participar dentro da dinâmica que está aqui, em 1 Coríntios 14. Falei aqui de músicos em destaque, né? E, me perdoem aqui, eu não sei, eu não conheço vocês aqui, eu nem sabia quem ia estar aqui direito. Olha, não tem nada pior do que um músico que vai com um violão para frente, num microfone. Entre uma música e outra, tem que falar. E toca uma música. E fala. Depois troca outra. E exorta o povo. Depois toca outra música.
e profetiza. Depois troca outra música. Não é esse o papel do músico. Eu gosto de ver um irmão que trabalha com os instrumentos profetizando. É claro. Agora imagine, irmãos, estou querendo... E realmente nós não temos quase mais essas coisas, ou temos, não sei como é que está dado. Eu quase não vou em reuniões gerais. Não sei, às vezes eu vejo que em tal lugar aconteceu uma reunião assim, uma reunião assada. Mas o ideal, irmãos, agora eu vou falar de ideal. Tá? No ideal daquilo que a gente viu. São louvores que surgem como resultado do que está acontecendo aqui. Um irmão profetiza. Um outro irmão que experimentou algo que tem a ver com aquela profecia, ele vem, se levanta e dá um testemunho que tem a ver com a própria profecia que foi dada. E 2 ou 3 irmãos lembram, o cântico tal fala disso aqui. E nós cantamos com expressões que têm a ver com o que Deus está falando, com o que Deus está fazendo. Eu acho que nós vamos ter que fazer muito esforço. Eu vi um irmão sugerindo uma vez, achei muito interessante, que a gente tenha um tempo de oração, e se tem alguém que vai trazer palavra, revelação de Cristo, que faça logo. E que depois a reunião aconteça, porque Deus já falou. Deus já falou e as coisas vão acontecer em função do que Deus falou, e não em cima de uma sequência de cânticos que muitas vezes não tem a ver um cântico com o outro e a gente nem sabe o que vai acontecer na reunião ainda. O Vado contou aqui. Irmãos, eu me lembro de reuniões, eu me lembro de uma, André, acho que você nem estava conosco na época, eu estou falando aí de 25 anos atrás. Eu me lembro de uma vez que eu fui 3 ou 4 vezes para a reunião com o mesmo sermão aqui, as folhinhas guardadas aqui. Tá, hoje eu vou pregar. Chegava lá, Deus, não, deu. Então vai para a próxima. Na próxima, também não. E na próxima também não. Teve uma lá que eu acho que eu levei 4 meses para poder trazer uma pregação. Porque o Senhor estava dirigindo, mas estava dirigindo porque a gente estava buscando isso aqui. Ah. Reuniões grandes, já falei, são mais difíceis, né? Também atrapalham, mas mesmo assim é possível. Há um modelo, né? E eu ouço que tem muitos se esforçando para manter esse modelo, mas nem sempre é assim. Quatro minutos para eu falar, mais 4 minutos. Aí vou abrir aí para perguntas, conversas, sugestões, orações, profecia. Fique à vontade, quem tiver profecia. Profecia é bom. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre minha postura pessoal e minhas famas. Eu tenho algumas famas. Eu não tenho dúvida, gente, que eu cometo erros. Imagina que se eu não cometesse. Mas muitas vezes eu percebo que há confusão. Talvez só 2 ou 3 de vocês tenham ouvido o que eu entendo nas Escrituras a respeito do que é chamado de cerimônia de casamento. Poucos devem ter ouvido, mas eu já conheci muita gente que ouviu falar que eu não gosto de festa de casamento, que eu sou contra a festa de casamento. E talvez seja falta de oportunidade de ensinar. Fiquei sabendo recentemente que rola entre alguns
que eu sou contra o louvor. Porque eu falo essas coisas que eu estou falando aqui, alguns dizem, o Marco não gosta do negócio de louvor aí, não é com ele. Deixa eu dizer para vocês, irmãos, queridos, de todas as coisas que nós vemos aqui na Escritura, amar ao Senhor e expressar esse amor a Ele é disparado a melhor coisa a fazer nessa vida e na vindoura. Poder contemplar o Senhor e dizer para o Senhor o que nós estamos vendo. Gente, vocês têm o Espírito de Deus, vocês sabem o que é isso. E poder dizer para Deus que o amamos. Tem coisa melhor? Você olhar para Deus, não saber o que fazer com aquela paixão e dizer, eu te amo, não sei dizer outra coisa. Não tem coisa melhor. Mas eu já expressei para vocês aqui o que é que eu vejo de errado e que eu não gosto. Eu não gosto de músicas que não inspiram louvor. Não gosto. Não gosto de ver músico dando manivela. Falando em show, outro dia, eu não sei como é que eu soube, se alguém me contou, se eu vi, sei lá eu. Mas uma dessas cantoras de show gospel, muito conhecida no Brasil, fez um showzão lá, né? E a primeira coisa que ela disse, não olhem para mim. Vocês olham muito para mim, olhem para Jesus. Para que montou aquele negócio? Montou aquele negócio, onde todo mundo fica ali, tem luz, tem isso, tem aquilo. Não olhem para mim. Ou seja, olhem para mim, mas vejam como eu sou espiritual e estou pedindo para não olharem para mim. Quando eu insisto em alguns pontos, alguns dizem que o Marco é radical mesmo. Deixa eu dizer para vocês, e vou encerrar minha fala, abusei. Mas eu estava precisando disso aqui, André. Eu estava querendo falar com a igreja toda. Sabe, a gente pega esse vídeo e esparrama. O que eu ia dizer que eu já esqueci? Radical. Tem uma coisa que eu considero muito radical, mesmo. É algo que até hoje eu não entendi. Assim, eu entendo pela fé, mas no meu coração é difícil. Um dia eu já disse isso para Deus. Digo, Deus. Um dia eu disse, Deus, eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu estou errado. Mas eu tenho que te dizer que eu não estou entendendo. Nosso Pai de amor dizer que se agradou em moer seu filho. Isso é radical, gente. Isso é radical. Um homem perfeito, santo, puro, pendurado numa cruz, pelado, passando vergonha e dor. Isso é radical. Isso é radical. Depois disso, qualquer demanda que o Senhor trouxer é suave, é leve. Não há nada que o Senhor possa nos exigir. Não há nada que o Senhor possa esperar de nós que nós possamos dizer, está radical demais. E o melhor louvor que oferecemos ao Senhor
é a obediência. Encerro repetindo Paulo. Eu rogo a vocês, queridos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e santo, e agradável a Deus, pois este é o vosso culto racional. Esse é o vosso culto inteligente. Esse é o vosso culto coerente. Esse é o vosso culto real.